Senhores telespectadores, no seu televisor, na TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, hoje, a participação de Norberto Metti, que tem uma longa história na telefonia, na televisão, na política, enfim. É um homem que agora, inclusive, está mudando de nacionalidade. Ele era de origem germânica, está virando italiano, vocês vão ver só. Tudo bem, Norberto? Tudo bem. Eu fiz uma fotografia lá na entrada da Festa Itália. Tinha umas Ferrari, umas Lamborghini em exposição e bati uma foto no volante de uma Ferrari e coloquei isso nas redes sociais. 72 anos como alemão, não arrumei nada. 6 meses como italiano, já estou de Ferrari. Já virou ladrão. Mas foi boa experiência. Foi boa experiência. Agora, você, na tua infância, tua mãe era uma cozinheira de mão cheia, né? Você nunca teve a intenção de virar para lá da gastronomia? Olha, eu cozinho, sim, cozinho. Até aprendi algumas coisas com ela, mas muito mais depois que ela morreu. E me arrependo muito de não ter feito isso, me arrependo muito. A minha mãe teve um privilégio que é muito raro, que é ter sido ensinada pelo Victor von Rogojin. Que era um cidadão russo. Aliás, eu também tive esse privilégio, porque comecei a trabalhar quando ele ainda era proprietário do restaurante, não do Aquário, mas do restaurante Zocher, anterior ao Aquário. Que era uma confeitaria também que exportava doce para o Chile, né? Exatamente, porque tinha os irmãos Zocher, que eram os confeiteiros, e o Rogojin, que tinha sido econômico do Tabajara e que acabou virando sócio deles. Muito bem, com 9 anos de idade, eu datilografava os cardápios, colocava o preço nos cardápios. Porque os cardápios, naquela época, não havia xerox, não havia, né? Então tinha que ter, o cardápio era impresso e você tinha que botar na máquina e datilografar os preços. Como a inflação também já era alta, toda semana mudava o preço, então tinha que redatilografar. Passei uns 2 anos datilografando o cardápio. Foi meu primeiro emprego informal, porque com 9 anos não se podia trabalhar, né? E depois, quando ele criou o Aquário, eu fui para o Aquário como auxiliar de escritório, mas logo em seguida passei para o hotel, para o grande hotel, como office boy. E tive realmente o privilégio, não só de ter tido o seu Rogojin como um cidadão extremamente rigoroso, controlador, muito honesto, enfim, a pessoa extraordinária. Mas outras pessoas que trabalhavam naquela época no Aquário, além da minha mãe, especialmente o contingente de garçons, eram realmente garçons de primeira linha, porque aprenderam com ele também. Né? Hoje, na verdade, o garçom, lógico que existem os grandes profissionais ainda trabalhando nos nossos restaurantes e bares, mas uma boa parcela dos garçons que nós temos hoje vem... daquela escola, né? Vem e tentam passar, mas hoje parece que o garçom passou a ser um emprego assim de temporário. Antigamente o cara vinha e era auxiliar de pedreiro alguns meses para arrumar outra coisa. Agora não, agora ele vem e é garçom alguns meses para arrumar uma outra boca, né? Esse, infelizmente, mas uma coisa que mudou, né, Norberto, que antigamente o cidadão arrumava um emprego, chique para ele era trabalhar 25, 30 anos naquela empresa. Exatamente. Mas o cara não fica muito tempo, não. Não, ele é uma trabalhista. Hoje até, especialmente nessa área de restaurante, até porque tem que trabalhar sábado e domingo, a maioria não quer trabalhar sábado e domingo. Então, é um turnover, a frequência de mudança de gente que trabalha nesse ramo é muito grande, né? Então você conheceu o Lota? Conheci o Lota, foi o garçom do primeiro Biergarten de Blumenau. Conheci. Porque, na verdade, o primeiro Biergarten de Blumenau, de acordo com os registros históricos, outro dia eu estava discutindo isso com a Sueli Petri, foi o Biergarten do Matthias Fabian. O Matthias Fabian era exatamente lá na praça onde hoje tem, depois foi o Biergarten. O Matthias Fabian era o jardineiro e na década de 1919 a 1929, ele criou ali um coreto e tinha ali um Biergarten, então era o primeiro, né? Mas o Biergarten em forma assim de mesas colocadas à sombra, debaixo de árvores, foi do Zocher. Fiz o guarda-chuva de lata. Exatamente, assim, né? O Lothar era o garçom desse... Tinha um problema de audição, eu tinha que gritar com ele para ele ouvir, para ouvir o que a gente queria, mas era isso aí. E ali também foi, ao lado desse Biergarten, onde o Lothar trabalhava, nos fundos tinha talvez o mais importante stammtisch de Blumenau. Uma vez por semana reuniam ali para jogar um carteado e conversa fora. O Ingo Ehring, o Bernardo Wolfgang Werner, os Zadroznis, todos, o Ercílio Deck, junto com o Rogojin.
Foi dali que surgiu a ideia da construção do Grande Hotel, daquele Stamp Tisch. Que o Banco Inco, né? E o Banco Inco, exatamente, que o Ercílio era diretor do banco, né? Uhum. O Ercílio Deck. Então foi ali que surgiu a ideia da construção do Grande Hotel, que acabou inaugurado em 1962. Pois é, agora você lembra também o Rogojin, ele lançou aí o iogurte, né? Era um troço que eles faziam ali, que era uma coisa de vez que não em existia, quando né, ainda. né? O Renato Viana outro dia me pediu ainda, me perguntou se você tem a receita da receita de iogurte. Então, essa infelizmente não tenho. A única receita que eu tenho hoje, e também tenho o privilégio, acho, de ser o único, é da sopa moscovita. Que fazia? Porque ele tinha no cardápio, o Rochin, todo dia tinha uma entrada tipo sopa. Um dia era sopa hamburguesa, que é ervilha com bacon, e a sopa moscovita, a sopa de Moscou, era sensacional. Eu ainda... Porque eles têm a tal da borscht, né? Que é a sopa feita de beterraba. De beterraba, né? mas essa moscovita... exatamente. Ucrânia, né? Mas eles faziam isso também, né? Mas ele era alemão-russo, e ela foi bailarina lá, né? Primeira bailarina. A Valentina foi bailarina, depois ela deu aula aqui no Carlos Gomes, né? Mas o Rogojin, ele era russo, fugiu do período da guerra e acabou fazendo a cozinha de Paris, a Cordon Bleu, né? Cordon Bleu, e depois ele acabou econômico do Bar Brahma em São Paulo. O famoso Brahma na esquina da Ipiranga com a São João. De lá, ele veio para Blumenau fazer um casamento, porque era comum à época aqui os empresários contratar alguém de fora para fazer o casamento. E ele veio fazer um casamento da filha de um empresário importante e acabou fazendo isso no Tabajara. E aí o pessoal do Tabajara acabou cooptando ele e ele ficou empresário do Tabajara. Foi nessa época que a minha mãe trabalhava no restaurante Avenida, que era ali onde era o Hotel Hollitz, e o Rogojin levou ela para o Tabajara para trabalhar com ele. Depois ela acompanhou ele até o final da vida dele. Interessante. Foi um cara que marcou, né? Marcou. O Rogojin realmente marcou. Então, esse nós estávamos falando antes de começar o programa, esse é o tipo de gente que ninguém sabe mais que existiu e que foi extremamente importante. Porque não se valorizava, né? Exatamente. Ele criou uma escola gastronômica. Só se valorizava aqui, sabe o quê? As 10 mais elegantes que eu já vi de fazia. E criou, junto com os outros restaurantes, na época se criou, Blumenau foi durante um longo tempo uma referência gastronômica no Brasil. Gruta Azul, aquilo o pessoal vinha Gruta de longe, Azul, Tenges, famoso, né? enfim, muitos. E não só restaurantes, bares também, como o Cinebar, o Expresso, e enfim, muitos outros. O Cinebar tinha um morango com nata lá, que era uma delícia, né? Todo mundo saía do cinema ia comer morango com nata. E a escola de garçom, bom, de chefe de cozinha, porque também pelo Rogojin passaram vários. O chefe Valdemar, por exemplo, que infelizmente faleceu no ano passado, o chefe Valdemar sempre me dizia, aprendi com a tua mãe, e que aprendeu com o Rogojin. Porque veio guri ali, né? Eu acho que exatamente. Um emprego para ele como guri, porque começava como guri, né? Exatamente. Como você começou ali guri também? Sim. Naquele tempo a mãe não ia, nem o pai nem preso. Exatamente isso. Infelizmente eu não acabei estaria hoje... Na gastronomia. Na gastronomia, com certeza. Mas aí você foi trabalhando no hotel e depois do hotel, o que você foi fazer? Bom, o sonho de toda mãe era que o filho trabalhasse no Banco do Brasil ou na Celesc. Eu acabei trabalhando na Celesc durante um ano e pouco e recebi uma oferta para trabalhar numa loja de material de construção na Ponta Aguda, de material de construção não, de material elétrico do Arani Guimarães, e fui trabalhar com ele, porque a proposta era boa, salarialmente era muito boa. Só que o Arani Guimarães cometeu suicídio 1 ano e meio depois que eu fui trabalhar com ele. Aí fiquei na rua da amargura. Mas pagou salário pelo menos? Fui trabalhar numa seguradora, trabalhei 6 anos na seguradora Piratininga, né, que também já não existe mais. E aí tive novamente um privilégio de ter sido convidado por um grande amigo, até hoje é um grande amigo, mora em Balneário, chamado Leonildo Correia, que era gerente financeiro da Telesc. E ele estava sendo promovido para superintendente na região de Lages. E nós estávamos juntos na faculdade de Direito, e ele me convidou, escuta, não quer assumir o meu lugar aqui em Blumenau? Evidentemente que aceitei de imediato. E acabei gerente financeiro e administrativo da Telesc durante praticamente 22 anos. E era uma estatal que funcionava, né? Funcionava. A diferença entre o que a gente vê hoje, na verdade, todos com pessoas de mais idade lembram da dificuldade que era de comprar um telefone. Mas o padrão de qualidade do serviço era alguma coisa extraordinária, até porque a administração era basicamente militar, era o major que era né, o Mesquita que era o presidente, aí tinha o administrativo era da Marinha e assim por diante.
né? Eu repito, hoje a gente tem uma facilidade enorme, tem pessoas que têm 4, 5 celulares, mas a qualidade do serviço é muito ruim. É verdade. Naquela época era impressionante o serviço. E a gente fazia uma das atribuições, a gente tinha reunião mensal e às vezes o presidente interpelava a gente e dizia, escuta, lá na região tal, eu liguei lá e tocou 3 vezes o telefone e não atendeu. O que houve? Estão dormindo lá? Tocava 3 vezes o telefone. Era assim, você tinha que atender até o 3º toque. É verdade. Eram esses os indicadores. Agora, você está contando a tua história, esse princípio aí, né? Eu me lembro de uma piada do dia que o Rolando Boldrini contou, do jeito que começou com a mulher, disse, pois é, né? Quando nós casamos, tal, fizemos isso e tal. Aí depois quebramos, né? Depois começamos de novo, não sei o que e tal. E depois também não deu muito certo e tal. Quase 5 coisas que não deu certo. Você tem um pé frio desgraçado para a mulher. Então, assim, você... Acabou o Zorra, acabou o Teatro General, acabou a Telesc, acabou a Telesc. Acabou a Telesc também, mas a Telesc valeu, né? Acho que foi valeu, e a Telesc valeu porque... E ali falou você da política também? Como era financeiro, eu fui convidado, inicialmente pelo Lazinho, para entrar na política, foi lá na Telesc convidar. Alguém teria me indicado, olha, tem um financeiro lá que pode ser financeiro, mas acabei não gostando muito da experiência de ser financeiro de campanha política, e acabar virando o homem da mala. Eu não me senti muito atraído por essa função. Não fosse para o MDB daí. Mas depois eu fui convidado pelo Renato Viana, porque o Renato Viana, quando se elegeu pela segunda vez, também veio com essa história, tu vai ser o meu financeiro. Foi financeiro da Telesc. Eu tinha recém saído da diretoria financeira do BEC. Aí foi o Dalírio. Eu disse, cara, não quero, se eu ver dinheiro na minha frente, eu rasgo. Se você tivesse sido financeiro, você ia ter sido senador da República, no lugar do Dalírio. E aí eu não quis ser financeiro e o Renato me falou, então eu vou te colocar no turismo porque eu lembro de ti trabalhando no Grande Hotel. Então tá legal. E aí... Tomasse o gostinho. E aí aconteceu o seguinte, parece que havia um compromisso do pessoal que compunha a chapa com o Renato, do vice, em botar o Horácio como secretário de turismo. E o Horácio tinha alguma rejeição por parte do Renato, e aí eu tive que suportar algumas brincadeiras assim. De mau por gosto. exemplo, o Horácio escreveu no jornal que agora o turismo de Blumenau ia deslanchar, porque o secretário de turismo era um carregador de mala, e o presidente da Vila Germânica era um garçom de churrascaria, que era o Adolfo Herr. E aí, realmente, eu acabei tomando isso como um desafio, né? E acabei me envolvendo profundamente. O Horácio era amigo da gente, mas era muito doido, né? Exatamente. Ele tinha umas ideias de gênio. Sim. Só que era campeão em ideias, né? Campeão em ideias. Mas tanto que ele deu uma ideia que você e o Caminha aproveitaram, e depois ficou bravo, né? Que vocês fizeram com todas que ele não fez. Mas vamos fazer uma pausa para rodar os nossos comerciais, enquanto nós tomamos um gole do nosso... Você é da cerveja, né? Mas agora eu também estou aprendendo tom vinho, né? Pois é. Agora virei italiano. Um bicchiere di vino rosso. Aos nossos comerciais, já já a gente volta.